Há duas linhas de interpretação sobre o livro do Apocalipse. Primeiro, nós temos duas linhas importantes. A primeira linha é o pré-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo. O pré-tribulacionismo é um grupo de pessoas que acredita que a igreja será tirada antes do período da grande tribulação. Já o pós-tribulacionismo são pessoas que acreditam que a igreja enfrentará o período da grande tribulação. Mas qual é a opinião do Senhor Deus, do Senhor Yehoshua concernente a isso aí? Nós vamos esclarecer para vocês, de acordo com a palavra de Deus, no livro de Mateus, no capítulo de número 24, qual é a opinião do Senhor Jesus concernente ao arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja vai acontecer, mas qual é a opinião dele? Uma coisa é importante você prestar atenção, meu amado, preste atenção. Se você tem um amigo, um parente que mora em outro país, em outro estado, e esta pessoa vai enviar para você uma carta, e quando essa carta chega na sua casa, eu vou te fazer uma pergunta. Você começa a ler essa carta por onde? Pelo começo, pelo meio ou pelo fim da carta? Claro que você vai começar a ler pelo começo, não tem como começar a ler a carta pelo final. Agora, o problema da religião evangélica é que as pessoas começam a ler a escritura pelo meio, elas pegam versículos isolados e fazem interpretações totalmente sem padrões e sem ensinamento do Cristo. O pré-tribulacionismo são pessoas que acreditam que a igreja será tirada antes da tribulação. Eles se baseiam no livro do Apocalipse, no capítulo de número 3. Eu gostaria que você, por gentileza, acompanhasse conosco essa leitura. Apocalipse, capítulo de número 3, o versículo é o 10. Quando João, ele mandou uma carta aos irmãos que estavam localizados na Ásia Menor. Um detalhe antes de ler esse capítulo e o versículo, é que na época de João não havia placas de denominações evangélicas, não havia uma placa, não havia um CNPJ e assim por diante. Primeiro que essas coisas são inventadas pelo homem, Deus não manda ninguém abrir porta de igreja, de denominações. Por qual motivo? Nós somos a igreja de Cristo, somos os discípulos de Cristo. E é muito importante você estar ligado nesses acontecimentos dos últimos dias, porque muitas denominações que se diz ser cristãs estão aí apostatando da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Há pessoas que dizem que vão para o monte, fazem as suas orações, buscam a presença de Deus e dizem que lá em cima recebe o nome de uma placa, uma identificação, e o Senhor indica ela e manda ela abrir uma determinada denominação religiosa. Mas você não vê padrões na Bíblia, você não vê ensinamento dos apóstolos, você não vê ensinamento de ninguém para fazer determinadas coisas. Então uma coisa muito importante, meu amado, o pré-tribulacionismo, eles acreditam que a igreja será tirada dentro do período tribulacional, se apoiando em versículos isolados. Por exemplo, Apocalipse 3,10, vamos ler agora. Como guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. O capítulo 3, o versículo 10, João envia uma carta à igreja de Filadélfia, aos irmãos que estão localizados na Ásia Menor. Primeiro, para você entender a escatologia bíblica, que é uma doutrina das últimas coisas, nós precisamos analisar o que aconteceu com o último apóstolo de Cristo, João. Ele foi preso numa ilha chamada Patmos por amor do Evangelho há um pouco mais de 2000 anos atrás. Naquela época, de acordo com a história, havia um imperador chamado César Augustus Titus Flávio Domidiliano. Esse imperador, ele auto se denominava o Cristo, auto se denominava o Deus, e ele exigia a adoração de todas as pessoas que viviam na região da província da Ásia Menor. E aí houve uma grande perseguição para os irmãos, para os nossos amados da igreja primitiva. Quando a gente fala igreja primitiva, dá a impressão que é uma igreja que está muito distante de nós, da igreja do século XXI. Na realidade, se você for em termos de cálculos matemáticos, 2000 anos, é claro, já se passaram muito tempo. Mas uma coisa que você precisa entender, os irmãos que estavam localizados na Ásia Menor, como Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Laodiceia, Filadélfia, Sardes, na Ásia Menor aí, havia esse grupo de pessoas e João precisou enviar uma carta para que esses irmãos realmente pregassem e ensinassem o evangelho genuíno de Deus. Você pode ver, estudando as cartas escatológicas, você vê que é uma repreensão para cada grupo de pessoas, porque muitos estavam fazendo coisas totalmente que não coincidissem com os ensinamentos dos apóstolos, né? Então Deus corrige essas pessoas para que eles pudessem se preparar para a perseguição de Roma que viria dos dias vindouros. Então, o Apocalipse, ele tem três fases importantes que você precisa entender. As coisas que eram, as coisas que são e as que hão de acontecer. As coisas que eram foi na época de João, quando João começou a ter as revelações sobre as cartas, né? Então, agora, as coisas que são, é exatamente o que está acontecendo agora, o princípio das dores.
que nós vamos analisar o Mateus capítulo 24. Princípio das dores, as coisas que são. E as que hão de acontecer é o período da grande tribulação. Então o Apocalipse tem essas três fases que nós precisamos ter esse entendimento para a gente poder entender. Quando a gente começa a ler a Escritura, é muito importante você analisar uma coisa. Não leia as epígrafes. O que é epígrafe? São aqueles títulos, né, que a pessoa que traduziu a Escritura, a Bíblia, né, montou a Bíblia, e na realidade a Escritura que está dentro do livro chamado Bíblia, e a Bíblia foi manipulada durante muito tempo por muitas pessoas, né? Infelizmente a Bíblia ela contém algumas coisas que não concordam desconcordando. Não sei se você está me entendendo. Não estou dizendo que a palavra de Deus, né, não tem veracidade. A palavra de Deus ela é verdadeira, mas a Escritura, estou me referindo à Escritura que está no livro chamado Bíblia. E esse livro, você sabe que Martim Lutero, quando houve toda aquela reforma na Vulgata, toda aquela história por ano de 1507, houve então uma manipulação da Bíblia, né? Eles quiseram acabar com o tição, a palavra de Deus, a Escritura, mas a palavra de Deus ela permanece até os dias de hoje. E quando a gente fala em epígrafe, é o seguinte: alguém lê uma carta e um título, né? E você vê aqueles títulos em cima lá de cada capítulo. Por exemplo, carta à igreja de Éfeso, carta à igreja de Esmirna. Então quando você vai direto pela epígrafe, o que acontece? Você pensa que realmente existia um grupo de pessoas que estavam reunidos ali, e eles tinham um porteiro, tinha um pastor, tinha um diácono, tinha um pessoal que fazia ciclo de oração e etc, etc. Isso não existe em lugar nenhum. São coisas inventadas pelo homem. Uma coisa importante você saber, a epígrafe, muitas das vezes quando você lê epígrafe, ela não identifica-se com o texto e com o contexto. É o seguinte: a pessoa leu, achou que está falando daquilo e colocou o título em cima, mas isso não é Bíblia de hipótese nenhuma. Então, para descontaminar a nossa mente, precisamos direto para o texto sagrado e procurar examinar no original. Uma das coisas importantes que nós precisamos aprender. O livro do Apocalipse, agora, nós vemos aqui o capítulo 3, versículo 10, que fala: como guardar essa palavra da minha perseverança, também eu te guardarei a hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro para pôr à prova os que habitam sobre a terra. De acordo com a escatologia bíblica, que é a doutrina das últimas coisas, o ensinamento do Senhor Yehoshua, Jesus, a qual nós aprendemos a chamá-lo assim, essa escatologia da Bíblia, ela mostra o seguinte, que nós temos 7 dispensações. Essas 7 dispensações são conhecidas como inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. Essas 7 dispensações são divididas, né, para que a gente possa entender o trabalhar de Deus durante o plano divino através dos séculos, com o decorrer da história da humanidade. E indica-se, de acordo com o livro, o Novo Testamento, que nós estamos na dispensação chamada dispensação da graça. Esse período foi quando Cristo deu o brado na cruz do Calvário e ressuscitou dos mortos. Então nós temos esse período da graça, e esse período da graça já está com seus dias contados, porque está terminando, está acabando os dias da graça para entrar o período da grande tribulação profetizado pelo profeta Daniel, lá no capítulo 9, versículo 27. Esse período de grande tribulação, que nós vamos aprender ainda neste DVD, fala de um período tão catastrófico, tão ruim que vai acontecer na Terra. E a Bíblia esclarece que muitas pessoas serão exterminadas do planeta. E uma das coisas interessantes é que as pessoas começam a dizer assim: ah, Deus é amor, Deus é muito maravilhoso. Sim, realmente Deus é amor, Deus é maravilhoso, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Mas Deus é justiça, meu querido. Deus é justiça e é ira também. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Cristo Jesus. Romanos capítulo 6, versículo